Fala galera, esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. E hoje eu vou falar coisas aleatórias que estão na minha cabeça há muito tempo e que eu preciso compartilhar com mais gente sobre o meu doutorado. Resumindo a história, tá muito difícil mesmo continuar meu doutorado. E eu vou dizer por quê, e não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu basicamente não tá compensando o quanto que eu tô trabalhando, pro quanto que eu tô recebendo, pro quanto que eu tô dedicando minha vida para isso, para não ter retorno quase nenhum. A bolsa do doutorado são R$3.100, que é um salário maior que o salário mínimo, né? Então muita gente consegue de fato viver com isso. Só que, bom, primeiro, de um ponto de vista, sei lá, empresarial, não sei nem se é essa palavra, né? Mas assim, de certo ponto de vista, eu já fiz a graduação, fiz um mestrado, então eu acho que eu mereceria ganhar um pouco mais do que um salário mínimo, né? Embora a bolsa do doutorado há 3 anos atrás era R$2.100, que era pouco mais que o salário mínimo hoje, que é pouco mais que o salário mínimo da época, inclusive. Então, esse parâmetro já cai um pouco por terra. Mas além dessa questão da bolsa ser muito pouca, eu tenho várias questões de saúde mental, que vez ou outra eu falo sobre elas aqui. Para quem não sabe, eu tenho depressão, faço tratamento para depressão já há mais de quase 10 anos. Vai completar 8 anos agora. Não é barato. Quem faz tratamento sabe que não é nem um pouco barato. Extremamente caro. E eu já passei por muitas mudanças, muitas fases assim, de forma que medicamentos que são pelo SUS, por exemplo, que são de graça, não me ajudam, não fazem efeito, então tinha que ser medicamentos melhores, então isso custa muito dinheiro. Custa, sei lá, talvez um sexto da minha bolsa, coisa do tipo. Então tem essa questão. Tem a questão de que eu moro numa cidade extremamente cara, que é Niterói. Niterói é muito cara, muito caro. Transporte lá não, transporte é barato, mas morar perto da universidade é caro, mas eu até hoje morei um pouco mais longe, mesmo assim pagava muito caro, e não tem muitas opções, assim. Isso dizendo de república, né? Eu, particularmente, preferiria morar sozinho, mas eu não tenho condições para esse momento. Então, república é extremamente caro, com condições muito abusivas, por assim dizer. Então, você paga caro, não tem quase nenhum direito. Enfim, é complicado. Mas você tem que se submeter a isso. Então, basicamente, o dinheiro da minha bolsa vai só para subsistência e ainda falta, saca? Eu entrei em agosto do 2024 e aí nos primeiros meses foi tudo certo, sabe? Tipo, a bolsa dava. Aí foi começando a aparecer alguns imprevistos, eu fui tendo imprevistos que acontecem, às vezes eu precisava de fazer uma consulta, às vezes um mês que a alimentação foi mais cara, adaptação, etc. E aí foi gerando mais gastos, mas até então controláveis. Depois eu tive que mudar da república que eu tava, porque o cara era um babaca. Na verdade, ele me expulsou, eu não saí, ele me expulsou, mas eu já tava querendo sair, então teve esse rolê. E aí eu tive que pagar 2 aluguéis no mesmo mês, em dezembro. Aí eu fui
me mudei para um lugar que eu nem tinha visitado. Só que como era férias, eu fiquei lá há pouco tempo. Eu peguei minhas coisas, fiz a mudança e voltei para Belo Horizonte para passar as férias. Então eu não fiquei no quarto que eu mudei nos primeiros 2 meses do ano, 2025. E aí quando eu fui ficando, eu fui ver que o quarto era horrível, era muito pior do que o outro. O outro não era ruim, o que era ruim só eram as pessoas. E aí eu falei assim, cara, é impossível, eu não consigo ficar aqui, não consigo. E aí eu tive que me mudar de novo. Mudei novamente para um lugar que eu não vi. Esse eu conheci um pouco mais, conversei com o cara, mas eu ainda não fui visitar, tive que me mudar. E aí todas as vezes em que eu fui mudando, então eu mudei em dezembro, depois em março do outro ano eu me mudei de novo. Toda vez que eu me mudava eu tinha que pagar 2 aluguéis no mesmo mês. Então acabava que eu precisava de mais dinheiro para poder completar o resto do mês, para pagar o resto das contas. E aí o que acontecia foi que minha mãe me emprestava o cartão de crédito e eu usava o cartão para comprar as coisas e pagava no mês seguinte. E aí eu fui me mudando, fui para esse novo lugar que eu estava. Foi um pouco mais estável por um tempo, só que o lugar também era diferente dos outros, do primeiro e do segundo. As pessoas eram legais, porque era só eu e um outro cara, e ele era super legal. A casa ele tinha gato também, eu fiquei super à vontade e tal. E foi meu lar durante muito tempo, muitos meses. Só que a casa em si era muito detonada. Muito detonada. Meu quarto nem tanto, mas a casa no geral era muito detonada, vários problemas. Gato de energia, né? Matagal na frente, problemas. Aí não dava para poder conversar com a pessoa a dona do imóvel, porque ela não era uma pessoa legal para poder tratar. E aí não dava para você pegar e resolver também. E não tinha nem fogão na casa direito, pra você ter ideia. A gente cozinhava no fogareirozinho assim, era horrível. E aquilo ali foi me enchendo, até que eu falei assim, também não dá mais pra ficar aqui. Aí eu me mudei por esse lugar que eu tô agora, acabaram as mudanças. Mas eu também tive que pagar 2 aluguéis no mesmo mês. E aí chegou num ponto que nem o cartão da minha mãe conseguiu pagar mais. Até hoje eu não consegui pagar. E, cara, desde que eu vim fazer doutorado, a única coisa que eu tenho feito na vida é estudar. Então, no ano passado, 2025, teve essas questões das mudanças. E essas mudanças, elas me acarretaram uma vida financeira tão difícil que a minha vida era estudar. Eu não saía, eu não me divertia, eu não fazia nada, além de estudar matemática, porque eu não tinha dinheiro para fazer nada. Eu mal fazia comida, porque eu gosto de cozinhar. Aí, como lá não tinha fogão, eu cozinhava menos, e aí, porque era difícil de fazer a comida, então, menos uma coisa que eu estava fazendo. Também tinha o fato de que eu tava sem dinheiro, eu comprava o básico, sabe? Tipo assim, é foda falar. Mas insegurança alimentar mesmo. Sabe? De tipo assim, eu lembro que eu usava o cartão da minha mãe pra pagar algumas contas, mas eu também usava o cartão da minha avó pra comprar comida. Sabe? E eu fiquei meses. Minha avó pagando horrores de cartão. Meses fazendo isso. Só vivendo de cartão dos outros para poder viver. Chegou um ponto que eu falei assim, não vou mais usar cartão da minha avó. Tipo assim, tirei todos os cartões que estavam... Tudo que estava cadastrado no cartão dela eu tirei. E aí eu falei assim, não vou mais usar, prefiro passar fome do que usar. Não por causa dela, porque ela nunca me cobrou nada. Ela só falou assim, meu filho, você vai poder ajudar? Não sei o quê.
mas era por mim, porque eu não queria mais prejudicar ela, sabe? E o da minha mãe, eu não, tipo assim, nem dava mais pra usar, porque chegou um mês que eu realmente não consegui pagar ela. E não pagar ela foi uma crise tão grande pra mim que eu tive que... Eu lembro que eu falei pra ela que eu não ia pagar, porque eu não tinha dinheiro ainda. E eu tava no quarto e ela ficou brava, obviamente. E ela começou a falar muitas coisas e tal. E eu tive uma crise de ansiedade muito grande, muito grande, muito grande. Eu moro no 19º andar. Eu saí do meu quarto e fui pedir ajuda pro cara que mora comigo pra me socorrer, porque eu tava com medo, né, de fazer uma merda, sabe? Aí eu voltei pra Belo Horizonte, fiquei uns dias lá, fiquei quase um mês lá. Isso o semestre rolando. E aí eu dei uma respirada e tal. Enfim. Então eu fiquei esse tempo todo basicamente subsistindo, sabe? Eu não tinha prazer em nada. A única coisa que eu tinha prazer era estudar matemática. Só que estudar matemática não é só porque eu gosto, mas é porque eu trabalho com isso. Então, se a única coisa que você tem na sua vida é o seu trabalho, sua vida vira uma merda. Então, a minha vida hoje está uma merda. O doutorado hoje está uma merda. É horrível falar isso. Mas eu acho que eu tenho que dizer isso justamente para eu entender que existe um problema. E eu conseguia apontar para alguma solução. Eu vou falar para vocês que desse tempo eu fiquei tentando... O que eu sempre tento fazer é dar aula particular. Já fiz várias coisas. Comprei até um curso barato que falaram lá que dava R$1.000 em 10 dias. Mentira, né? Um monte de coisa. E não aparecia muito aluno. Aparecia um ou dois interessados e depois ia embora, ou então fazia uma aula e ia embora. E aí, essa prática de ter que... Tipo assim, eu realmente quero fazer com que as minhas aulas particulares deem certo o suficiente para que minha bolsa seja só uma das minhas fontes de renda. Só que você trabalhar e fazer produzir alguma coisa com uma pressão enorme de que aquilo vai te tirar do sufoco, do prejuízo, dessa situação de merda que você está vivendo, é tão insuportável que você chega a não querer fazer. Então eu parei de querer fazer as coisas. O canal mesmo, eu parei de fazer vídeo pra cá. Eu fiquei quase um mês sem fazer vídeo. Eu tava animadão pra fazer um curso de álgebra e pegar um livro de álgebra e fazer ele do início ao fim e tal. Eu lembro até que tava fazendo uns vídeos para uns amigos que estavam fazendo uma matéria de álgebra. Eu parei, cara. Eu parei, eu não fiz, e até hoje eu não consigo voltar a tocar naquilo ali. E tipo assim, eu tô falando isso porque parece que a minha vida virou uma coisa frustrante, sabe? Eu gosto de estudar matemática. Eu não gosto de estudar matemática, eu amo estudar matemática. Não tem nada no mundo que eu goste mais do que estudar matemática. Pra mim, estudar, aprender matemática, pesquisar matemática, ensinar matemática, falar de matemática, dá sentido pra minha vida. Eu não consigo ser outra pessoa. Eu não quero outro emprego. Eu não quero ser outra pessoa, eu não quero trabalhar com outra coisa. Mas chegou num ponto que eu tô literalmente de saco cheio, a ponto de eu realmente pensar se eu realmente vou continuar fazendo isso, sabe? Porque a pressão é tão grande para que você faça as coisas. E aí virou uma coisa que o doutorado virou uma espécie de bússola de salvação. Porque aí eu penso assim, pô, eu tô passando por essa situação ruim hoje, mas depois, quando eu defender o doutorado, eu vou conseguir um pós-doc num lugar bom e vou ganhar melhor,
ou então vou conseguir passar num concurso e vou ter um salário estável, um salário melhor, etc. E aquilo vira uma espécie de fé para que eu suporte essa situação horrível que eu tô suportando, para que eu seja recompensado no futuro. Só que eu não sou besta. Eu sei qual é a realidade que me rodeia. E a realidade que me rodeia é que eu tenho uma grande probabilidade de terminar o doutorado e não ter emprego nenhum. Sabe? Eu tenho uma grande probabilidade disso acontecer. Primeiro, porque o cenário tá horrível. Tipo, não tem mais concursos para professor, tem pouquíssimos. Vagas de pós-doc, muito poucas também. No Brasil, tá difícil. No mundo, pior ainda, porque aí você concorre com gente do mundo todo. Mas ainda tem uma esperança. Mas a esperança seria, então, você fazer o seu doutorado e fazer um bom doutorado, fazer uma boa tese, publicar bons artigos, para que você tenha mais condições de ser competitivo no mercado. Isso faz todo sentido, é o que eu estou fazendo. Só que como que você consegue produzir bem, produzir coisa de qualidade, com a vida toda ferrada? Como que você consegue produzir matemática de qualidade com insegurança alimentar? Como que você consegue produzir matemática de verdade se a sua vida gira em torno da matemática e você não tem absolutamente mais nenhuma fonte de prazer e alegria e satisfação? Eu tô há meses sem sair pra, sei lá, conversar com um amigo direito, sabe? Agora, em dezembro, que eu comecei a fazer isso de novo, porque eu vim aqui pra casa da minha avó. E lá eu tenho poucos amigos, eu nunca saí lá, assim, pra dar um rolê, assim, sabe? Relacionamento, pior ainda, sabe? Tipo, porra, chances de eu encontrar um namorado naquela cidade é zero, sabe? Então, assim, como é que você tem chance de produzir algo bom, de você, da sua cabeça progredir, conseguir se concentrar na sua matemática, sendo que você trabalha 24 horas por dia para poder esquecer a realidade de merda que te rodeia? Porque, em certo sentido, chegou nesse ponto. Eu estudava o tanto que eu tinha que estudar para fazer as minhas coisas, mas eu continuava estudando nos outros momentos porque era uma forma de eu compensar. Era uma forma de eu falar assim, ok, eu tô nessa realidade horrível, mas eu vou continuar estudando, vou estudar mais para que eu consiga produzir melhores resultados e consiga sair mais rápido dessa situação. Isso é tipo a receita perfeita para um burnout. Sabe? É como se eu tivesse um chefe aqui dentro. Eu odeio chefe, sabe? Eu não gosto de trabalhar em empresa, porque eu não gosto de ninguém me mandando, me enchendo o saco, faz isso aqui, faz aquilo outro. Ou gente burra que, tipo assim, chefe tem muito dessas coisas, né? Tipo assim, o cara sabe que vai dar errado, mas ele quer que todo mundo faça do jeito dele, mesmo ele sabendo que vai dar errado, aí você tem que fazer, dá errado, aí ele fala, por que será? Mas enfim, eu virei esse chefe, sabe? De mim mesmo. Mano, eu amo. Tipo assim, olha só. Vou dar um exemplo. Eu tô com esse livro aqui, que é um livro que eu comprei no ano passado. Eu amo esse livro. E ele é da minha área, do que eu preciso aprender. E aí, no ano passado, ano passado não, ano retrasado, porque ano passado pra mim é 2024. Quando eu comprei ele, eu não tinha nem metade dos conhecimentos que eu tenho hoje sobre o que tá aqui. E aí eu abria ele e eu falava assim, caramba, velho, que monte de coisa, eu quero aprender isso tudo aqui, isso é muito legal, não sei o que, não sei o que. Eu ficava animado, cara. Eu olhava pra ele e falava assim, olha aqui, velho, esse monte de coisa, eu vou aprender isso aqui tudo. E aí isso me dava vontade de ir lá e fazer, sabe? Hoje eu olho pra esse livro e eu falo assim, caramba, eu não sei esse teorema,
é mais um teorema que eu não sei. Eu preciso aprender isso agora. E aí eu olho para outro teorema que eu não sei e falo assim, eu ainda não sei esse teorema, eu preciso aprender. Aí você olha para todos os teoremas que você olha, não sabe e precisa aprender, e você fala, meu Deus, tem um monte de coisa que eu preciso saber. E eu não sei ainda. Ou seja, eu transformei algo que eu amava, que era explorar alguma coisa, em você precisa saber isso agora para já, porque você precisa começar a trabalhar, precisa publicar artigo para poder sair dessa situação. Sabe, a minha cabeça virou isso, cara. E eu não vou deixar minha cabeça virar isso pro resto da vida. Eu não vou deixar que essa falta de incentivo que a gente tem para a ciência mate o amor que eu tenho pela matemática. Eu não sei como eu vou fazer ainda para poder continuar no doutorado, não sei. Porque falando assim parece que eu vou querer desistir, eu não vou... Tipo assim, mano, eu não sei, eu não sei, só se acontecesse algo muito ruim na minha vida para eu desistir do meu doutorado, mas eu digo que eu não tô dizendo que eu vou desistir, mas eu tô dizendo que a vida tem me colocado inúmeros desafios que me fazem querer desistir. E eu também digo que apesar de eu saber que eu vou enfrentar todos eles, eu não vou enfrentar todos eles calados, dizendo, pode vir, vida, pode continuar mandando desafio aqui, que eu vou matar no peito, jogar e fazer, porque eu sou resiliente. Eu vou dizer, não tá certo, tá me martirizando pra conseguir isso aqui, cara. Não tá certo. Cara, tem amigo meu que terminou o doutorado e ficou meses desempregado. Meses. Cara com doutorado em física, pô. Cara negro, inteligente pra caralho. Sabe? E eu terminei o mestrado e isso aconteceu comigo. Eu fiquei desempregado. Eu fiquei 6 meses desempregado. Sem ganhar nada. Eu terminei o mestrado... 6 meses não, acho que foi um pouco menos. Eu terminei o mestrado em março. Em agosto, eu comecei a ganhar a bolsa. 5 meses. Tipo assim... Eu não consigo pensar numa possibilidade de ter que passar por isso de novo. Mas até chegar lá, eu ainda tenho 3 anos de bolsa, mas... eu não quero mais passar por essas situações que eu tô passando aqui agora, mesmo ganhando bolsa, sabe? Mesmo ganhando bolsa. Tipo assim... cara, insegurança alimentar, mano. Tipo assim... Quem em sã consciência consegue produzir matemática, consegue sentar a bunda na cadeira, estudar por horas para poder provar teorema, para poder fazer prova, para poder resolver lista de exercício, para entregar para professor, para fazer seminário? Quem que consegue fazer essa porra toda tendo ovo? A única coisa para comer no seu dia é ovo. Tipo, teve um sábado que eu só comi ovo o dia inteiro. Saca? Mano, eu mandei mensagem pro meu orientador, eu pedi dinheiro pro meu orientador. De tão desesperado que eu tava. Eu ameacei a minha segurança profissional, botei em risco ela, pedindo dinheiro pra uma pessoa que não tem que me emprestar dinheiro, mas era a única pessoa naquele momento que eu achei que poderia me ajudar, porque todas as outras já tinham pedido dinheiro antes para poder tapar buraco dos meses anteriores, porque senão eu teria ficado passando fome de novo, sabe? Aí a alternativa que eu fiz foi vir pra cá, pra Belo Horizonte, pra poder passar um tempo. A alternativa que eu vou fazer, pelo menos nos próximos meses, é continuar aqui em Belo Horizonte, porque apesar de eu estar pagando aluguel lá, aqui eu pelo menos tenho comida garantida. Eu tenho comida e remédio garantido pra eu sentar e estudar. Lá nem isso. Cara, é impossível. É impossível. E aí, você... como eu disse, a sua vida vai se fundindo de um jeito que a sua vida é só matemática, é só trabalho. Tudo que você faz em prol de estudar, em prol de algo acadêmico, você não tem mais prazer nenhum, você não se relaciona com as pessoas. Eu sou introvertido, bastante. Eu
tenho uma suspeita muito forte de que eu tenho algum grau de autismo. Inclusive, isso foi uma grande discussão no ano passado, porque eu precisava fazer o teste e até hoje eu não consegui fazer, justamente por causa de grana. Não consegui fazer ainda. Porque se isso se confirmar, o que eu acho muito provável, eu podia ter mais direitos assegurados, sabe? Que hoje eu ainda não tenho. Mas voltando, eu tenho dificuldade para me relacionar com as pessoas. Eu não sei, tipo assim, ir para um barzinho, conversar, não sei o quê. Eu preciso estar num ambiente seguro, onde eu me sinta confortável. Eu não consigo ir para um ambiente com muito barulho, pelo menos não sóbrio. Bêbado, talvez. Mas tem isso também. Mas eu não consigo ir para um ambiente com muito barulho. Não consigo ir para um ambiente onde eu não conheço ninguém ou eu conheço poucas pessoas. E o que aconteceu é que eu fui me isolando ao longo do ano passado. Eu não conhecia ninguém, eu não conversava com ninguém. Eu até reparei uma coisa que aconteceu no Natal esse ano. Todo Natal, eu tenho um ritual meu que eu gosto de fazer, tipo uma artezinha no WhatsApp com memes de Natal e mandar para as pessoas que eu gosto, mandando Feliz Natal, sabe? E uma coisa que eu percebi no ano passado, nesse ano, é que eu mandei para bem menos gente do que eu mandei no ano passado. Eu mandei para poucas pessoas novas e pessoas que eu mandei no ano passado, esse ano eu não mandei porque já nem fazia mais tanto sentido, porque nem conversava mais com a pessoa, sabe? E eu falei assim, caralho, tipo, eu tô virando tipo um mago, mano, que se isola, falando de matemática, numa caverna e não tem contato com ninguém. Só que assim, o spoiler, se você acha que isso faz a minha matemática melhorar, não, faz a minha matemática ser pior ainda. Minha matemática nunca esteve tão ruim. Nunca esteve tão ruim. Eu abro o livro, eu passo o dia estudando e eu não retenho conhecimento nenhum. Não tem Ritalina, não tem atividade física que resolva. Eu não consigo. Hoje eu acordei, tomei café, falei, vou brincar de alguma coisa de matemática. Eu fiz isso de manhã e de tarde e até chegar agora aqui de noite eu tava fazendo algo parecido com isso. Eu não sei te citar uma coisa que eu aprendi hoje. Uma. Alguma coisa que você fala assim, isso aqui era novo pra mim, isso aqui. Na verdade, sei uma coisa só que eu aprendi e que depois eu falei assim, não, isso aqui eu já devia saber. Não teve nem graça. Então, tipo assim, e aí você fala assim, é só parar de estudar. Não é só parar de estudar. Tipo, eu preciso de alguma coisa que me dê prazer. Hoje as coisas estão nesse nível, nada me dá mais prazer do que matemática. Não porque a matemática é a coisa mais maravilhosa do mundo, ela é pra mim, mas não porque ela é, mas porque eu fui meio que cerceado tanto tempo de ter outros prazeres, outras formas de diversão, que só me sobrou isso. E se você me tirar isso, não tem mais nada. Não tem mais nada. Sabe? Minha autoestima, pô, eu tenho problema pra caramba de autoestima. Muito. Mas muito mesmo. Que eu não falo aqui no canal, porque a ideia aqui é empoderar, né? Mas eu tenho muito problema de autoestima. Sempre tive, desde criança. E, eu tô aqui, com cabelo... Cortei o cabelo. Platinei a barba. E... Tem hora que eu me olho no espelho e falo assim, nossa, tô bonito. Tem hora que eu me olho e falo assim, nossa, eu tô ridículo, eu tô horrível.
E até hoje eu não consegui resolver isso, cara. Porque eu não tenho tempo pra resolver isso. Eu não tenho tempo nem pra poder refletir sobre quem eu sou. Porque refletir sobre quem eu sou vai me gerar também demanda para levar para o psicólogo, que eu quase não estava conseguindo ir porque eu não tinha dinheiro para pagar, sabe? Então, até pensar em si mesmo é perigoso. Até pensar em si mesmo vai te gerar um custo, saca? Tipo, eu pensei em fazer algo no sentido de ir para programação. Eu ainda estou pensando nessa possibilidade. Eu já fiz isso uma vez. Eu já tentei 2 vezes fazer isso. E eu ainda estou pensando na possibilidade. Mas assim, eu posso fazer isso, eu posso ter um outro emprego. Mas não é o que eu quero, sabe? E tudo bem, na vida a gente não faz só o que a gente quer. Mas eu, sinceramente, eu acho que de alguma forma eu não consigo aceitar isso, sabe? Eu não consigo aceitar que a falta de oportunidades ela seja tão grande que faça a gente querer desistir daquilo que a gente mais ama, sabe? Eu sempre olhava para isso, eu olhava para outras pessoas que passavam por isso e falava, isso nunca vai acontecer comigo. Então eu até achava de um modo arrogante que aquelas pessoas eram, não sei, que elas tinham fracassado, que elas não gostavam o suficiente daquilo que elas estavam fazendo, que elas fracassaram mesmo. Mas eu percebo que isso pode acontecer comigo. E eu me sinto muito sortudo de dizer que eu trabalhava com aquilo que eu gosto. Mas trabalhava porque hoje eu trabalho com o que eu gosto, mas eu tô trabalhando de um jeito que eu gosto, com o que eu gosto, de um jeito tão tóxico que eu não, nem sei se eu gosto, sabe? Eu tô estudando, olha só, é até contraditório. Eu estou estudando matemática porque a matemática é o que me dá prazer, mas ao mesmo tempo eu odeio, eu tô odiando ter que estudar matemática. É algo do tipo, olha que cilada. Eu odeio o que eu estou fazendo, eu não queria estar fazendo outra coisa. Eu queria gostar do que eu estou fazendo. Mas para eu gostar do que eu estou fazendo, eu precisava ter paz. Sabe? Eu precisava ter base. Só que não tem. Não tem. Eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou terminar o doutorado empregado. Eu não tenho garantia nenhuma de que eu vou terminar o doutorado e não vou ter um monte de dívida para pagar. Mais do que as que eu já tenho. E eu não tenho garantia de nada. Eu posso terminar o doutorado e perceber que eu vou ter que trabalhar em outra coisa, sabe? Ou então eu posso continuar fazendo o doutorado do jeito que eu estou, ganhando o mesmo tanto e me, sei lá, matando. E chega uma hora que eu até termino, tenho diploma, mas aí eu odeio tanto isso que eu não quero ver nunca mais. É o que acontece com muita gente. A pessoa forma, a pessoa termina, mas ela forma aquilo ali e virou um parto. A pessoa odeia aquilo ali, a ponto dela não querer nem mais olhar, porque ela sofreu tanto para poder conseguir aquilo ali que parou de ter sentido. Só que se eu parar de ter sentido na matemática, acaba, sabe? Tipo, minha vida vira um vazio, porque é o que eu fiz a vida inteira. É o que eu mais gosto de fazer. Olha que, tipo, é absurdo você odiar, você fazer aquilo, você, entre aspas, poder fazer aquilo que você quer fazer, mas aquilo que você quer fazer
não te dá base suficiente para você fazer aquilo ali com gosto. Eu amo dar aula, mas eu tremo toda vez que eu tento abrir a câmera e gravar um vídeo de uma aula para o canal falando de cálculo, para poder ver se eu consigo um aluno de cálculo. Eu odeio ter que fazer isso, então eu tremo na hora de fazer. Então eu acabo não fazendo. Só que se eu não faço, ninguém vai cair no meu colo, saca? Se eu não faço, outra pessoa vai fazer. Só que como é que você faz com essa pressão, sabe? Eu amo estudar as coisas que eu tô estudando. Só que agora eu tô estudando de um jeito que é como se tudo que eu sei fosse pouco e tudo que eu não sei fosse uma prova da minha incompetência. Se eu aprendi algo, se eu cheguei no resultado, isso foi sorte. Se eu não cheguei, é porque você é incapaz. Saca? É tipo desesperador. Ano passado eu ano passado não. Ano passado. Não, é 2024. Eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida. Eu me formei com faixa preta de taekwondo. Eu tava olhando pra minha faixa aqui na hora que eu tava fazendo o vídeo, eu olhei pra minha faixa aqui e eu pensei, pô, tem um ano que eu me formei em faixa preta e eu não consegui continuar, não consegui dar continuidade no meu treino. Eu meio que parei um ano no taekwondo. Tô completamente parado. Porque eu não consigo, não tem como pagar a academia lá. A academia que eu tava pagando não era tão legal também, e aí isso desmotivou, mas era caro, então eu também nem insistia de ficar. Sabe, tipo assim, uma das coisas que mais me dava prazer também era o taekwondo. Parei, sabe? Enfim, são quase 40 minutos de vídeo falando. E eu não quero chegar a conclusão nenhuma. Eu não tô dizendo que esse vídeo tem que chegar em nada. Eu só te diria o seguinte: apesar do vídeo ser longo, se você quiser mandar para alguém que acredite que seja interessante de mandar para poder entender a realidade que pessoas na pós-graduação, na matemática, em particular pessoas negras, pobres, passa, eu agradeço. Porque talvez se mais gente vê esse vídeo, mais gente vê essa realidade, algo possa acontecer. Seja eu conseguir mais pessoas para poder dar minhas aulas particulares, seja algum tipo de financiamento, ou seja simplesmente as pessoas olhando e tendo consciência de que elas precisam ter um papel político na vida do nosso país, porque afinal de contas essa situação só está acontecendo porque a bolsa que eu recebo é uma piada perto do que deveria ser. Porque a gente não tem investimento em educação. Saca? Então, assim, ano que vem esse ano vai ter eleição. A gente elegeu uma pessoa de esquerda, mas que também não é lá essas coisas. A gente vai fazer o quê? A gente vai eleger uma pessoa de esquerda melhor para que ela de fato invista em educação, ou a gente vai eleger uma pessoa de direita que vai acabar, vai cortar os custos da universidade, sabe? Se todo mundo fala assim, porque ser uma pessoa pobre na carreira acadêmica é difícil, mas eu tô aqui mostrando por que é, dando a minha experiência de por que é. Tem gente que tem outras experiências mais leves ou talvez mais pesadas, e todas elas são válidas, mas eu vou aqui mostrar a minha. E esse vídeo eu espero que, se ele tocar você de alguma forma, seja de uma forma ativa ou de uma forma reflexiva, para mim é ótimo. Eu só realmente queria desabafar e estar mais leve do que quando eu abri a câmera para poder falar esse monte de coisa que aconteceu comigo esse ano. Então, eu só tenho a agradecer se você ficou até o final.
e dizer que eu vou continuar fazendo as coisas que eu gosto, mas eu vou continuar também lutando de todas as maneiras possíveis para que eu consiga ter paz para estudar. É só o que eu quero. Eu quero sentar e ter uma vida normal, onde eu acorde, faça as minhas obrigações, faça minha atividade física, estude e fique estudando até eu cansar. E ter todo o resto assegurado. Ter a minha casa assegurada, ter comida na geladeira, ter amigos, ter relacionamentos, conseguir ajudar financeiramente minha família, porque ninguém lá vem do berço de ouro. Quero isso. Eu sei que deveria ser o básico, mas é muito, porque do outro lado tem pessoas, tanto tem pessoas que têm mais dinheiro do que qualquer outra coisa no mundo, quanto tem pessoas que estão passando fome, que estão na rua. Então eu ter tudo isso é pedir muito, mas eu mereço. Eu acho que eu mereço. Então é isso.